10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. igreja Que ora. igreja que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Hino 71 do cantor cristão. Irmãos, todos juntos louvemos a Cristo Jesus, nosso Deus, pois muito têm sido os favores que dele tiveram os seus. Se muito nós temos sofrido de incrédulos e fariseus, alegres irmãos, prossigamos na senda que vai para os céus. Ó, sim, prossigamos, irmãos, na senda que vai para os céus. Alegres irmãos, na senda que vai para o céu. E crentes, lembrai-vos, portanto, de todos que estão ao redor, os quais ainda jazem nas trevas, não crendo em Jesus Salvador. Alerta, pois crentes, alerta, firmeza no bom Redentor, e gratos a cada momento, falai, pois, do seu grande amor. Ó, sim, prossigamos, irmãos, na senda que vai para os céus. Alegres irmãos, na senda que vai para o céu. Cuidai bem dos vossos deveres, de Deus não se deve zombar. Ouvi sempre o seu filho, e assim nunca vez de falhar. Jesus é amigo muito eterno, e firme, fiel e sem par. O seu grande amor e seu braço de tudo vos podem livrar. Ó, sim, prossigamos, irmãos, na senda que vai para os céus. Alegres irmãos, na senda que vai para os céus. Amém.
A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, meus queridos irmãos. É uma alegria estar falando com vocês nessa noite. Foi atendendo a um pedido muito singelo do pastor Silvio que eu estou gravando essa pequena reflexão para com os irmãos. Tempo, de refletirmos, nós poderíamos estar pessoalmente reunidos, falando a respeito da palavra de Deus, orando e agradecendo ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, mas aprove ao Senhor vivemos esse tempo. Então, que nós aprendamos aquilo que Deus quer nos ensinar nesse momento da história e que nós coloquemos em prática aquilo que o Senhor nos pede através da sua palavra. Nessa noite eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para 3 versículos apenas, que estão citados no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. O texto diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós às coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Oremos ao nosso Deus. Querido Senhor, Pai que está nos céus, estamos diante de um texto da Tua Palavra e pedimos a Ti, Senhor, que a esperança contida nesse texto adentre realmente o nosso coração e faça morada nele e produza frutos nele, para que possamos distribuir, Senhor, àqueles que estão ao nosso redor. Permita, Senhor, que os nossos ouvidos e o nosso entendimento estejam abertos para a Tua Palavra, porque ela é a verdade. Não os que os homens dizem, não a filosofia, não o rumo desse mundo, enfim. A Tua Palavra é a verdade e nós queremos viver segundo ela, Senhor. Dá-nos o entendimento e o discernimento daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu não sou pregador e nem quero me passar por um aqui. O que eu quero nesse momento compartilhar com os meus queridos irmãos é um texto que, se eu fosse dar um título para esse texto, apesar de ser um resumo, não é o contexto todo, porque o capítulo 4, Paulo está falando, desde o primeiro versículo até o versículo 18, sobre conselhos, à igreja de Coríntios. Me chamou a atenção esses 3 últimos versículos por um seguinte aspecto: o foco, Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, um tempo difícil, que pede da gente muita reflexão, muita sabedoria, muito entendimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor, até mesmo para nós agirmos, Prevenção, precaução, cuidado, isolamento, enfim, são N situações onde a gente tem que parar para pensar e agir, Em prol de quê? Da proteção da nossa própria vida, da proteção da nossa família, dos nossos queridos, irmãos, amigos, vizinhos, enfim. Todo mundo precavido, preparando-se, protegendo-se para uma circunstância adversa. E o que me chama a atenção nesse texto é justamente que o maior percalço que nós estamos vivendo nesse momento é algo que não se vê. É um vírus, que nós não enxergamos ele, mas ele causa um mal tremendo, ele leva à morte, E às vezes nós não estamos preparados para lidar com situações assim, Nunca estivemos. Quem de nós viveu uma pandemia antes? Mas a palavra de Deus nesse texto diz assim: o apóstolo Paulo, no momento em si, estava justificando a sua própria fé, a sua própria expectativa, a sua própria esperança diante de questionamentos que os irmãos apresentavam a eles a respeito do Evangelho. Aconteciam algumas distorções, algumas interpelações, questionamentos a respeito do efeito do Evangelho, da razão do Evangelho, da pessoa de Jesus Cristo. Não parece muito diferente de tudo que nós temos vivido hoje. E então, o apóstolo Paulo aqui chama a atenção dos irmãos em diversos aspectos
Eu até recomendo aos irmãos que procurem estudar as cartas de Paulo para entender o que Paulo está explicando a respeito do que é ser cristão. Porque infelizmente nos nossos dias hoje, ser cristão é duas coisas: dizer que segue a Cristo e ir à igreja. Mas está muito mais relacionado àquilo que a gente fala do que aquilo que a gente vive. Então, assim, é no que se vê e não no que não se vê, né? Voltando ao nosso ponto principal, estamos diante de uma situação adversa. Como já falei antes, comentei, questões de isolamento, de proteção, de cuidado, enfim. Mas, irmãos, o que eu tenho percebido diante de toda essa circunstância é que as pessoas estão muito voltadas para si mesmo, para a autopreservação ou preservação daquilo que se gosta, daquilo que se quer, daquilo que se pode fazer, né? Por exemplo, muitos gostariam de estar junto com a família o tempo todo, outros gostariam de poder continuar viajando, outros queriam continuar exercendo as suas atividades seculares normais, ir na academia, andar de bicicleta, visitar pizzaria, tomar cerveja com os amigos no fim de semana, enfim. E esse vulgo inimigo invisível, que é o vírus, está impedindo as pessoas de realizar aquilo que elas querem fazer como algo natural, né? Viver as suas vidas, praticamente assim dizendo. E nós, como cristãos, às vezes estamos sendo abatidos nas mesmas proporções em circunstâncias talvez um pouco diferentes. Estamos preocupados em um futuro terreno, um futuro, olha, eu preciso estar vivo porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que pagar a prestação da minha casa, porque eu tenho que comprar o meu carro, eu tenho o sonho de terminar a faculdade. Hoje a gente vê as pessoas muito focadas nas realizações internas, para si mesmo, né? Enquanto a palavra de Deus nos recomenda dentro de um contexto espiritual, o invisível é o reino de Deus, a eternidade. E nós não estamos focados nisso no momento. Nós estamos mais focados em preservar nossa vida terrena. Não que ter saúde, que viver não seja importante, mas esse tem sido o nosso foco principal. As pessoas estão muito preocupadas em se autopreservar, mas não na esfera espiritual, mas sim na material. Eu quero estar vivo amanhã para poder usufruir de tudo aquilo que eu trabalhei para conquistar, ou para realizar um sonho que eu ainda tenho, ou simplesmente para estar do lado das pessoas que eu gosto, e deixando o contexto espiritual de lado. E isso tem feito com que muitas pessoas estão enfraquecendo na fé nesse momento de isolamento. Por quê? Porque está faltando a elas aquilo que para nós cristãos era um ritual: estar na igreja, escola bíblica dominical, culto no lar, célula, enfim. Tudo isso está limitado, então as pessoas estão se enfraquecendo. Elas estão minguando espiritualmente. Por quê? Porque elas não têm contato contínuo com o exercício da fé, com o exercício da palavra de Deus, com a oração, com a ministração, com o cuidado que a palavra de Deus pede para a gente ter com os nossos irmãos, nossos queridos, e que nós não estamos tendo oportunidade de praticar. Mas e agora? Nós estamos diante de uma circunstância invisível que está destruindo aquilo que é invisível para nós também, que é a parte espiritual. Invisível aos olhos, mas não ao entendimento, ao sentimento, ao coração. E a palavra de Deus aqui nos chama a atenção, o Paulo dizendo: não desfalecemos. O que isso significa? Que mesmo diante de todas as adversidades descritas nos versículos anteriores, que eu não li, porque eu falei, o que eu quero focar é na eternidade, né? Paulo fala: olha, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Que palavra, hein? Corrompa. Corrupção, degrinação, destruição, ruína. Parece que, se quiser ouvir todas essas palavras num programa só, é só assistir o Jornal Nacional. É o que está acontecendo com a nossa sociedade. Ela está se degradando, se destruindo, se desfalecendo diante de uma circunstância causada por um ser microscópico, invisível, mas que veio só para revelar o quão ruim nós como humanidade somos. As pessoas estão movidas pela ganância até na questão
de uma solução para o problema. A vacinação, pessoas roubando vacina, pessoa pulando, furando a fila para tomar vacina. E aí vai, irmãos. É desesperador você ver o noticiário a respeito de quão ferrenhamente as pessoas estão dispostas a lutar, até, Deus o livre falando, matar para preservar o seu estilo de viver, para continuar usufruindo daquela vida que ela tinha antes da pandemia. E o que eu pensei principalmente em relatar desse texto para nós é que nós, cristãos, não temos que ter esse foco de voltar à nossa vida comum, de voltar àquela vida que a gente tinha antes de março de 2020, quando nós vivíamos a nossa vida normalmente. A gente ia para a igreja de domingo quando queria ir ou quando podia ir. A gente talvez ia na IBD, talvez não. A gente talvez ia no culto no lar, talvez não. Ou seja, nós tínhamos as oportunidades de servir a Deus, de praticar a obra de Deus, e a gente fazia se queria. Agora a gente quer voltar a fazer aquilo que a gente fazia quando gostava de fazer, quando queria. Ou seja, nós fomos privados do comum. Mas numa esfera espiritual eu vejo uma oportunidade, como o apóstolo Paulo aqui, de quê? De focar no espiritual, naquilo que não se vê. Eu acho que nunca nós tivemos tanta oportunidade de trabalhar em prol da eternidade, em trabalhar em prol da salvação, primeiro da nossa própria alma, se consagrando, orando, pedindo perdão a Deus pelos pecados, estudando a palavra dele e, quando possível, transmitindo a mensagem de Deus àqueles que precisam, porque nunca houve tanta necessidade do evangelho. Só que nós, incapacitados pelo nosso vão estilo de viver, a gente não tem condições de oferecer esse alimento que o mundo está tanto precisando, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estávamos preocupados com o nosso vão estilo de vida, com aquilo que a gente tinha para viver. Eu não posso, o culto não pode demorar, é só um exemplo, o culto não pode demorar mais do que costumeiramente dura, porque segunda-feira eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Nós às vezes nos sentimos incomodados com isso dentro da casa de Deus. Eu estou falando isso de mim mesmo às vezes, porque se o pastor pregava 30 minutos normalmente, no dia que ele pregasse 45 eu entrava em desespero na igreja, a bunda começava a coçar no banco porque eu queria ir embora, eu tinha que ir para casa, eu tinha que dormir porque no outro dia às 4 da manhã eu ia levantar. E o que acontece? A gente agora foi tirado dessa rotina, nem o banco da igreja que incomodava tanto a gente tem agora. E o que a gente vai fazer com a nossa fé? O que a gente vai fazer com aquela esperança que nós cremos que temos em Cristo? Nós temos que colocá-la em prática. E aí sim focar na eternidade, que é onde Deus está e é onde Deus nos espera, segundo a palavra. O que você vive hoje não é uma consumação daquilo que você é, mas sim uma preparação daquilo que você vai ser, que é a eternidade. Você é um ser eterno. Você não é imortal, mas a sua alma é eterna e ela vai para algum lugar. E é nesse tempo, é nesse momento, no meio dessa crise toda, que você tem que trabalhar para focar naquilo que você não está vendo, mas que você espera, que é a eternidade. E Paulo, no versículo 17, diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Olha o significado, irmãos, de tudo que a gente está vivendo. Que é nesse momento onde você vê as pessoas caindo para lá e para cá por causa dessa enfermidade, é que você vai produzir um peso eterno de glória muito excelente. Olha o peso, olha as palavras que o apóstolo Paulo está descrevendo. Então quer dizer, nunca foi tão oportuno, irmão, você ser aquele evangelista que você nunca quis ser. Você ser aquele pregador que você nunca foi. Você dar aquele testemunho que você ficou com vergonha de dar. De você proclamar para as pessoas que você tem um Deus, que você tem fé, que você acredita que Ele pode sustentar você. E mesmo que você venha morrer de Covid, você tem uma eternidade ao lado de Deus para viver. Essa é a esperança que Deus oferece para nós. Eu acho e creio
e baseado naquilo que eu conheço pouco da palavra de Deus, muito pouco, poderia conhecer muito mais, que uma pandemia como essa não veio para mostrar que a humanidade tem que se consertar. Ela veio para mostrar que a humanidade tem que se render a Deus. Mas a gente sabe que o mundo jaz do maligno. Existe um inimigo convencendo, distorcendo, corrompendo as pessoas para que esse quebrantamento não chegue ao coração delas. Para que elas não se dobrem diante de um Deus todo-poderoso. Que elas se dobrem diante da ganância, o dinheiro, o poder. Você vê, enquanto tem pessoas morrendo por aí, tem gente brigando por cilindro de oxigênio, tem gente brigando qual vacina que vai dar certo, quem vai ganhar mais comissão por comprar a vacina de tal laboratório, de tal país. Ah, você falou que eu sou feio, então eu não vou vender vacina para você, que morra a sua população. Vocês estão lidando com tudo isso. E o que a gente tem para oferecer? Esperança no homem? Ah, o presidente vai dar jeito? Ou o senador fulano, quando for eleito presidente do Congresso, vai mudar essa história? Não vai. O mundo já está condenado pelo causa do pecado. E nós que temos a luz de Cristo em nosso coração, agora temos que brilhar mais do que nunca, mostrando às pessoas que mesmo que esse mundo, que já está condenado, desmorone, existe uma eternidade para a gente viver. E essa eternidade tem que ser demonstrada através da nossa fé, da nossa esperança, daquilo que a gente é. Versículo 18. Não atentemos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque o que se vê é temporal e o que não se vê é eterno. Meus queridos irmãos, a eternidade está aí, né? Quer queira, quer você não queira, ela vai chegar. Talvez hoje, amanhã, o tempo está nas mãos de Deus, porque Ele é o Criador do tempo. Mas Ele nos deixou uma missão. Ele nos deixou uma esperança. Ele nos deixou um rumo. Ele nos deixou uma direção. E Ele não nos deixou órfãos, deixou Jesus Cristo a cuidar de nós, a zelar por nós, a nos abençoar, a nos orientar através da sua palavra. Então, se existe uma coisa que nós devemos fazer agora é viver. Mas não viver a vida humana, é viver a vida em Cristo. Testemunhar, falar do seu amor, da sua justiça, da sua verdade, apresentar esperança ao coração daqueles que estão aflitos. Nunca houve tanto luto por aí, né? As pessoas hoje estão contando quantas elas conhecem que já morreram. Em um único cemitério em Manaus enterraram 240 pessoas em um único dia. Convenhamos que seja cada um de uma família, são 248 famílias de luto em uma única cidade. E cá para nós, irmãos, não sendo sarcástico, mas o luto é uma das maiores oportunidades para o quebrantamento da alma e para a conversão em Jesus Cristo. Porque de luto as nossas armas estão abaixadas, o nosso escudo está trincado. Então, uma palavra certeira, abençoada, pode salvar a alma de alguém. E cabe a nós, irmãos, não é o pastor Silvio que vai lá, é você que tem que ir. Somos nós que temos que transmitir esse recado de Deus. A esperança naquilo que não se vê. A fé naquilo que é eterno, naquilo que nos vai garantir morada celeste. Eu não estou aqui puxando a orelha de ninguém porque não me cabe a isso. Ao contrário, cabe a mim primeiro tomar consciência daquilo que estou dizendo e praticá-lo, que é o que a fé pede. Mas eu quero sim, irmãos, incentivá-lo a viver e a falar do amor de Cristo. A transmitir às pessoas a esperança da eternidade. Porque hoje, infelizmente, tem sido desfocado o evangelho em muitos pontos desse país. As pessoas estão focadas num Deus que vai dar tudo. Parece até em alguns momentos que eles pintaram Deus de azul e enfiaram ele dentro de uma garrafa. Um sonho, onde você vai para a igreja, canta o seu louvor alegre, ouve uma pregação motivacional e crê que Deus vai fazer tudo o que você quer, porque você serve a Deus. Só que na verdade nós não estamos falando de um Deus qualquer, nós estamos falando de um Deus que é soberano,
que está acima de tudo e todos e que faz o que quer como bem quer. E Ele já provou todas as formas dele agir através da sua palavra e através dos nossos dias. Nós até achamos que tem pessoas pregando que Deus não vai deixar nada nos atingir. Mas não é assim que as coisas são. Ao contrário, aquilo que nos atinge nos leva a Deus, inclusive a morte. Porque eu, recentemente, a igreja de Vila Santo Antônio, em Ferraz de Vasconcelos, onde eu, inclusive, já fui membro, o pastor morreu de Covid. Pastor Davi Amador Bueno. Deus o levou para os céus por causa da Covid. Aí o que acontece? Nós transformaremos isso numa tragédia ou numa perspectiva espiritual de um resgate? Ou nós ficamos aqui. Pastor Davi Amador Bueno está nos céus, na glória de Deus, na presença do Pai. A Covid foi só o passaporte para a eternidade. Foi a porta que se abriu para ele alcançar a eternidade. E que tipo de porta você está esperando à sua frente? Que Deus nos abençoe, irmãos, a tomar conhecimento da sua palavra, a ter o entendimento daquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas. Paremos de ser infantis, de pedir a Deus que faça somente aquilo que a gente quer, de pedir a Deus somente aquilo que a gente acha que é bom, mas façamos principalmente se cumprir a vontade dEle, sobre a sua, sobre a minha, sobre as nossas vidas, para que o reino de Deus seja glorificado, independente das nossas circunstâncias. Porque é isso que a palavra de Deus fala no texto que nós lemos. Que a nossa momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. E de glória para quem? Para o nosso Deus. Para o nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele coloque a sua mão de misericórdia sobre a sua existência, sobre o seu caminho. Que Ele abençoe você e sua família. Que não importa qual circunstância se apresente diante de você, meu irmão. Mesmo que seja um ser invisível que pode destruir o seu corpo. Mas ele não vai destruir a sua alma, porque ela é eterna. E você já entregou a sua vida a Jesus, então faça o que Jesus pede para você alcançar aquilo que está invisível aos seus olhos, mas que pela fé é eterno, o reino de Deus. Que Deus os abençoe. Eu convido os irmãos a nós orarmos para encerrarmos esse momento. Querido Deus, Pai que está nos céus, somos gratos a Ti por Sua infinita misericórdia e graça que nos alcançou através da redenção em Cristo Jesus. Pai, não temos palavras, não temos como expressar, ó Deus, a gratidão que temos pelo sacrifício que o Senhor fez por nós, de o Senhor abrir esse caminho eterno para as nossas almas. Pai, o mundo está balançando, está desmoronando por causa da corrupção humana, do pecado, da enfermidade. Eu sei, Senhor, que coronavírus não veio a este mundo sem a Tua autorização, porque todas as coisas estão submissas a Ti. Mas, Pai, o Senhor usou um único motivo para dar lições individuais em toda a humanidade, porque cada um dos seres humanos tem sido afetado de uma maneira diferente por esse vírus. Até na fé, até no espírito ele tem afetado, porque pessoas, devido às circunstâncias provocadas por ele, têm deixado de crer, têm deixado de praticar a fé, têm abandonado ao Senhor para se preocupar com coisas terrenas, para se preocupar com bens, para se preocupar com uma existência que sentir não significa nada. Porque a Tua palavra diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nós vemos ferrenhamente as pessoas lutando para voltar à sua vã maneira de viver, esquecendo que existe uma eternidade ao Senhor. Pai, revela a nós a Tua vontade. Dai-nos o entendimento e o discernimento de Ti, para vivermos segundo o Teu coração, segundo aquilo que o Senhor quer. Esse é o meu desejo, Senhor. Essa é a minha oração que eu entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor seja com vocês.
Eu peço desculpas se fui rude com as palavras ou se fui altivo em algum momento, mas que Deus tenha misericórdia de mim também, né? Porque eu preciso muito da misericórdia dele. E que ele abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês possam produzir muito fruto para a glória de Deus. Né? Lá na palavra dele, em João, diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Então vamos produzir, irmãos, para a glória do nosso Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe a igreja, que está no meu coração, que amo muito, que breve pretendo, assim que tudo estiver da vontade do Senhor, nós possamos se reunir, eu esteja junto com vocês também para nos abraçarmos e celebrarmos tudo aquilo que o nosso Deus colocou no nosso coração. Um grande abraço meu, da Roberta. A Roberta está trabalhando, né? Hoje eu estou de folga. Aproveitei esse dia mais tranquilo, assim por dizer, para gravar essa mensagem para vocês. Grande abraço a todos, Pastor Silvio, que Deus abençoe vocês.